Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, como que vocês estão? Estamos. Boa noite, pastora. Boa noite, Anderson, Márcio, Fátima. Oi, Jana, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, tia Ju. Oi, Dri, minha amiga preciosa. Boa noite. Boa noite, Lê, Alana, sejam bem-vindas. Boa noite, mamãe. Minha mamãe tá... O Henry já dormiu, ela tava colocando o Henry pra dormir. Ela tá aqui em casa. E vamos começar, né? Eu tenho muito temor em cada palavra que eu venho trazer aqui pra vocês. É com muito temor no meu coração que eu abro para vocês tudo aquilo que Deus coloca no meu coração. E a palavra de hoje é uma palavra que tem ardido no meu coração há um tempo. E hoje Deus colocou essa palavra para eu trazer aqui para vocês. E eu acho que eu só fiz isso uma vez em todas as lives até agora. Mas o Espírito Santo, nessa noite, ele colocou no meu coração para eu pedir para vocês compartilharem essa live com quem vocês acham que talvez precise de um chamado de Deus para a vida. Talvez alguém que esteja passando por um momento de extrema dificuldade. Enviar essa live para algum amigo que talvez esteja com alguma área sem vida. Alguma área da sua vida que esteja morta, alguma área da sua vida que esteja estéril. E o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Quem me segue aqui, me acompanha há mais tempo, sabe que eu não sou de pedir isso. O compartilhar com os amigos não é para que o número de pessoas aumente por alguma questão de likes ou de visualização, mas é porque é um desejo que não vem de mim e é do Espírito Santo. Então, se vocês puderem compartilhar essa live com alguém que vocês conversaram durante a semana e que esteja querendo mais de Deus e que não sabe por onde começar e que não sabe o que fazer e que talvez não está vendo saída para alguma situação, eu queria que vocês compartilhassem essa live hoje. Talvez o Espírito Santo esteja falando com vocês, tocando em vocês algum amigo que vocês conversaram, e se tiver alguém que vocês acham que precisa hoje de um chamado de Deus, de uma confirmação de Deus, então envie essa live, eu vou começar. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. E se alguém puder escrever aí pra mim, porque eu não vou conseguir escrever, vai ser Ezequiel 47, do versículo 1 até o versículo 9 e depois o versículo 12. Ezequiel 47, do 1 ao 9 e depois o versículo 12. E a palavra de Deus diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía
do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Vale do Jordão, onde entra no Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, ou seja, limpa. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 12 diz: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença aqui nessa noite. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de poder falar da tua palavra. Eu agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder te servir aqui nesse lugar. Espírito Santo, eu chamo tua presença aqui nesse lugar e eu peço que tu comece, Pai, a invadir o lugar de cada pessoa que está aqui. Que a tua presença seja totalmente sentida onde quer que eles estejam, Pai. Que tu comece, Senhor, a tocar em cada pessoa que está aqui nessa live, assim como eu sei que tu está aqui nesse meu quarto. Eu peço que a tua presença seja sentida, Senhor, em cada lugar onde cada pessoa aqui nessa live está. Senhor, eu te agradeço porque tu és um Deus grande e misericordioso. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. E eu te agradeço porque tu falarás aos nossos corações nessa noite. Eu te agradeço por cada pessoa aqui presente, por cada coração disponível a ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Espírito Santo, eu peço que tu fale através de mim nessa noite, que da minha boca não saiam palavras que venham de mim, Pai. Senhor, que tu cresça nessa noite e que eu diminua. E que aqui atrás dessa tela, Senhor, as pessoas possam ver somente o teu Espírito Santo, a tua luz, que não seja eu aqui falando, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, põe as palavras na minha boca, as palavras que tu queres que entre no coração de cada pessoa que precisa ouvir isso. Eu peço, Senhor, que essa palavra venha como um tratamento, Pai. Como cura, Senhor, como libertação, como resposta. Muito obrigada, Deus, pelo que tu tens feito nessas lives e ainda pelo que tu vais fazer em todas as próximas que virão. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que tu repreendas todo espírito de distração, de contenda, de descontrole, de suicídio que esteja aqui dentro, Pai. Que em nome de Jesus a tua palavra venha trazer vida, venha trazer abundância, venha trazer clareza, liberdade, no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Ninguém escreveu ou eu não vi? Eu vou escrever aqui. Ezequiel 47, do 1 ao 9. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem. Então, essa profecia
de Ezequiel, ela nos retrata muito os níveis de profundidade que a gente pode ter em Deus. Mas o que me chamou a atenção foi já no primeiro versículo do capítulo 47, que diz: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que existe hoje uma água que ela vai fluir do reino de Deus e ela vai passar por essa live e ela vai invadir cada lugar de cada pessoa que está aqui nessa live. Existem águas que vão sair do trono de Deus nessa noite, que vão trazer cura, que vão trazer libertação, que vão trazer entendimento, que vão trazer clareza. E é com muito temor que eu falo isso para vocês, porque o Espírito Santo ele vai agir de forma sobrenatural nessa noite aqui. E no versículo 2 já fala assim: então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me para o lado de fora. E eu queria que vocês prestassem atenção em cada detalhe que tem dos versículos, porque aqui Ezequiel ele é levado de um lugar para outro. Ezequiel aqui, o homem tira ele de um lugar e leva para outro lugar. Antes de ele começar a entrar nas águas profundas, antes de ele chegar nas águas, primeiro ele é tirado de um lugar e levado para outro lugar. E isso falou muito comigo, porque eu sei que nessa noite Deus quer trocar pessoas de ambiente. Jesus ele está preparando uma noite para nos levar para fora de um ambiente de incredulidade, para nos levar para fora de um lugar onde a gente acha que não há mudança, que não há prosperidade, que não há alegria. E nessa noite Jesus ele vai nos levar para fora. Ele vai não só nos levar para fora, como vai nos conduzir por um caminho onde vai nos levar a águas mais profundas. E quando eu lia isso e estava estudando essa palavra, Deus falou muito no meu coração de quando Ele me tirou de um lugar e que eu precisei sair de um lugar e ir para outro lugar para mergulhar em áreas mais profundas. E algumas vezes Deus vai nos tirar de lugares que a gente quer estar, para nos levar para lugares que a gente não queria estar, mas é ali que a gente vai mergulhar em águas mais profundas. É ali que a gente vai ver o propósito e a manifestação de Deus acontecer. Então, assim como ele fez com Ezequiel, de que ele levou para fora, que ele trocou de ambiente, que ele conduziu nesse ambiente. O que eu creio nessa noite é que o Senhor ele vai te trocar de ambiente, ele vai mudar estações e ele vai te conduzir por um caminho onde existe águas mais profundas. E o que eu tenho no meu coração é que talvez existam pessoas aqui que algum dia Deus já tirou de um lugar. Deus já mudou o ambiente. Deus já mudou a estação. Deus já levantou essa pessoa. Deus já trouxe para fora. E Deus agora ele está conduzindo para as águas que ele tem para sua vida. E existe um nível de fé que a gente pode atingir hoje. Existe um nível de fé e existe um próximo nível de fé que o Senhor está te chamando hoje. E eu creio que Deus tem colocado vontade no seu coração que talvez há um tempo atrás você não tinha. E que essa vontade não vem de nós, seres humanos. Porque o ser humano ele é mau, então tudo que a gente faz de bom é o Espírito Santo em nós. E essa vontade de buscar Deus e de estar próximo de Deus e de querer entender e de querer ler a palavra e de querer buscar e ver uma live e ver uma pregação e querer estar num culto na igreja, essa vontade é o Espírito Santo dentro de você te conduzindo e já te tirando de um ambiente que você estava e te conduzindo para um outro lugar, um lugar onde você vai poder ver e mergulhar na presença de Deus.
E aí eu queria falar com vocês sobre os níveis da profundidade que a gente pode estar em Deus. E então, a partir do versículo 3 diz: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir, enquanto ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Então existe um nível de que você fica com água no tornozelo. Existe um nível que você caminha 500 metros e que pode mudar muita coisa na sua vida, porque até quando você estava no outro ambiente, você não se molhava, você não mudava. E aí Deus te chama para caminhar 500 metros e existe mudança. E existe transformação. E 500 metros, ele pode mudar muita coisa na sua vida. 5 minutos pode transformar a sua vida para sempre. E aí, ele caminha por 500 metros. E a água bate no tornozelo. E para mim isso representa as pessoas que Deus um dia puxou pela mão e Deus trouxe para fora, e Deus tirou de um lugar e tirou de um ambiente e mudou a mentalidade e mudou a fé e mudou a crença limitante, e Deus te conduziu e te trouxe para um rio e fez você caminhar por 500 metros e as águas bateram no teu tornozelo. Mas aí você foi com Deus, você aceitou o chamado dele. Só que ainda tem tudo sob controle. A água está batendo no seu tornozelo e as coisas ainda estão todas praticamente iguais. Porque quando a gente está com a água no tornozelo, não faz tanta diferença. A gente entra e a gente sai da água do mesmo jeito. Quando a água bate no nosso tornozelo, não tem transformação. Só tem um refresco. Não tem uma mudança de vida. A água no tornozelo, ela representa que você entra e você sai da água e não muda muita coisa. Porque rapidinho seca um pé molhado. Só que daí a palavra diz que ele mede mais 500 metros. E ele vai mais fundo para 500 metros. E aí a água começa a bater no joelho. E ele não para na água no joelho. Mas essa água no joelho já foi um chamado para ele ir mais fundo. E nessa água no joelho tem gente que fica confortável nesse lugar, porque a água no joelho, ela ainda te dá total controle de todas as situações da sua vida. A água no joelho ainda é um lugar confortável. Embora um pouco mais fundo, você ainda tem controle de tudo na sua vida. Você ainda não tem uma mudança muito visível. Talvez você tenha uma vontade no seu coração, talvez você faz uma coisa ou outra, talvez faz o desafio do Provérbios, porque agora eu prometi, eu vou cumprir. Talvez você vai um pouco mais, dá um leve desconforto, mas não tanta. E aí na água no joelho é um pouquinho difícil de correr, é um pouquinho difícil de se equilibrar, mas não muito ainda, porque ainda você tem um controle de tudo. Eu vejo com as crianças, quando eles querem ir no mar, e quando a minha água fica no joelho, para eles fica um pouco mais fundo. Então, para mim, tá muito seguro estar com a água no joelho. Porque a qualquer momento eu posso puxar e eu posso sair. Eu ainda não tô molhada por completo, então eu ainda não tenho um aprofundamento completo. E aí a água no joelho é isso, você vai no culto no domingo, sabe? Você coloca um louvor no carro, você escuta uma palavra, você espera a live de sexta, mas o controle da sua vida ainda tá todo na sua mão. Mas o ponto que eu mais quero falar com vocês hoje
talvez não seja nem o último, talvez eu não sei como o Espírito Santo vai conduzir, mas o ponto que eu quero falar mais com vocês hoje é sobre o terceiro ponto. E o terceiro ponto é o que diz: mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. E para mim, a parte mais perigosa é quando a água bate na cintura. É quando você quer mergulhar em Deus, quando você quer ir fundo para Deus, mas você chega na cintura. E aí você pensa que tá bom, e aí você tá metade mergulhada e metade no mundo. A água na cintura é quando você tá metade lá e metade cá. A água na cintura é quando você metade acredita, mas a outra metade desacredita. A água na cintura é quando você tá metade na igreja e metade no mundo. É quando você tá em cima do muro e as pessoas já não sabem se você é da igreja ou se você é do mundo, se você é de Deus ou se você é de Satanás. E daí você tá em cima do muro. E eu não sei se todos que estão aqui, eles conhecem aquela história do muro. E se todos não conhecem, eu vou contar. Existe uma história de um homem que ele estava em cima do muro. E aí de um lado estava Deus chamando. E os anjos e todo mundo clamando: vem, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. E do outro lado estava Satanás. E Satanás estava quieto, Satanás estava sentado, Satanás não falava nada. E até que o homem olhou para Satanás e disse: ei, ali do outro lado, Deus, os anjos, está todo mundo me chamando. Você não vai falar nada para eu ir para o seu lado? E Satanás olha para ele, muito tranquilo, e fala: o muro é meu. Então, cuidado quando você estiver em cima do muro. Cuidado quando você não souber se você é de Deus ou do mundo, porque o muro já tem dono. E aí, a água na cintura são das pessoas que elas se dizem crente, aquelas que aparecem na igreja, mas o seu coração, ele tá totalmente corrompido pelas coisas do mundo. É quando você até busca Deus, mas a água na cintura, ela te deixa tão morna, porque você tá metade quente, metade fria. E em Apocalipse 3, versículo 15 e 16 diz: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, essa é a palavra do Senhor para quem é morno. Então tome muito cuidado quando a sua busca por Deus faz você parar com a água na cintura. Porque talvez hoje você se encontre nesse lugar com a água na cintura. Talvez você está num lugar que você até queria mergulhar mais fundo, mas você tem medo. E talvez você está num lugar que você até quer buscar Deus, mas você está na metade, então está um pouco na presença, mas você ainda consegue virar. E os seus olhos ainda estão lá no mundo. E você ainda, a metade do corpo, está olhando para todas as coisas do mundo e para tudo que lá fora oferece. E assim como quando a gente está numa piscina e está frio, e a gente está na metade da piscina, ou você sai da piscina, ou você mergulha. Porque ficar só na metade causa frio, desconforto, faz mal para você. Então tome muito cuidado se você se encontra hoje nesse nível de metade no mundo e metade na igreja. Só que essa metade ainda, você tá com os pés no chão, você ainda tem o controle, né? Porque você quer as coisas de Deus, mas os seus olhos estão no mundo. E aí você tá com a água na cintura e você não precisa da ajuda de ninguém. E você não precisa contar com a confiança de ninguém, porque a confiança tá toda em você. Você tem o controle da sua vida. Você tem o controle das suas finanças. Você tem o controle do seu casamento, da sua casa, dos seus filhos. Mas nessa noite Deus não quer
você mais parado no meio do caminho. Deus não quer mais você com água na cintura, querendo mergulhar, mas ainda tendo todo um corpo voltado para trás, olhando para as coisas do mundo. E o que Deus colocou no meu coração hoje é que existe mais 500 metros. Caminhe mais 500 metros. E nesse momento, quando a gente caminha mais um pouco, quando a gente vai fundo mais um pouco, é quando a gente mergulha no rio de Deus. É quando a gente fica totalmente envolto e submisso à vontade de Deus. E a palavra diz que, no versículo 5, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E eu queria que vocês prestassem atenção de que o rio, ele não veio para cima de Ezequiel quando ele estava na água na cintura. Não foi o rio que veio até Ezequiel. Não é a presença de Deus que vai invadir se você ficar parado. Somos nós que precisamos caminhar em direção à presença de Deus. Somos nós que precisamos caminhar em direção à confiança e à dependência do Senhor. Até onde a gente mergulha, até onde os nossos pés falham. Porque quando a gente está totalmente envolvido na presença de Deus, totalmente dependente da presença de Deus, é quando os nossos pés, eles não têm mais o controle da situação, é quando a nossa mão não tem mais o controle da situação, é quando a gente precisa depender 100% do cuidado do Pai. Então, o que Deus me trouxe nessa palavra é que existe mais 500 metros. É que existe um caminho que a gente pode ir mais fundo. É que eu e você, a gente precisa continuar caminhando para dentro dessa água viva que é Deus. E em João 4,14, ele conta a história... Voltou? Esqueci de tirar o meu celular, apaga 9h30. E em João 4, versículo 14, ele diz que se a gente beber da água da fonte dele, da água da fonte de Jesus, nós nunca mais teremos sede. A água que vem do trono de Deus é uma água que jorra vida. E falando ainda sobre esse nível profundo, esse nível onde não é possível mais atravessar andando. É um nível de dependência de Deus, onde não é possível mais que você tenha o controle da sua vida, que você tenha o controle das suas vontades, mas é assim, depender do cuidado de Deus. E é nesse lugar onde a gente está totalmente dependente, totalmente mergulhado na presença de Deus, existe uma voz que te chama e te diz: Filho do homem, você vê isso? Filho do homem, será que você é capaz de ver o que eu posso fazer com a sua vida? Filho do homem, será que você consegue ver que existe um nível mais profundo que você pode ir na presença de Deus? Filho do homem, você vê isso? Filho do homem, você vê que eu sou o rio que você pode confiar? Filho do homem, você consegue ver a sua família restaurada? Filho do homem, você consegue ver você sendo transformado e se tornando imagem e semelhança minha que eu preparei para você? Filho do homem, você consegue ver o que eu vou fazer na sua vida a partir de agora, do momento que você resolve mergulhar na minha presença e ver o que eu posso fazer na sua vida? Filho do homem, você vê isso? Que a partir do momento que você confiou em mim, eu te seguro sobre as águas. Eu te dou confiança. Eu tô cuidando de você, porque foi eu que te tirei daquele lugar e te coloquei nesse. Foi eu que te conduzi até esse rio, então eu não vou te deixar sozinho. Filho do homem, você vê isso? Filho do homem, você vê que eu estou no controle de todas as situações da tua vida. E é quando a gente chega nesse nível de profundidade, a gente pode ouvir o Senhor falando isso para nós.
E aí no versículo 9, ele nos diz: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e limpa a água salgada. Essa água, ela flui e tudo que não existe vida se torna vivo, porque na última parte diz: de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Existe uma promessa de Deus para mim e para você, que por onde o rio de Jesus passar, tudo viverá. Existe um lugar que quando você caminhar mais 500 metros, as áreas que estão mortas na sua vida voltarão a viver. Existe um lugar que quando a gente resolver caminhar mais 500 metros e confiar mais 500 metros, existe um lugar que por onde passar haverá vida. E o que eu queria dizer para vocês é: não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho de buscar a presença de Deus, porque muitas e muitas vezes pode ser difícil caminhar entre as águas. Sabe, quando tá no meio do caminho, pode ser difícil dar passos, porque as ondas, muitas vezes elas vêm e elas querem te levar de volta pro raso. É difícil caminhar com a água na cintura quando tem onda batendo contra a sua direção. Porque as ondas, elas querem fazer você ir pro raso. As ondas querem fazer você ficar lá com a água no tornozelo, porque lá você tem confiança. Mas persista, porque quanto mais a onda bate e te atrapalha e incomoda a sua visão, é quanto mais fundo você está indo. Então não desista de caminhar mais 500 metros até chegar ao ponto que você esteja totalmente mergulhado na palavra de Deus. E cada vez a partir de hoje que uma onda invadir o seu caminho e que você esteja caminhando e uma onda querer te levar para o raso, declare a palavra: eu vou caminhar mais 500 metros. Declare a palavra: eu vou caminhar mais 500 metros. São 5 minutos de oração, são 5 minutos declarando a palavra de Deus, são 5 minutos de busca, são 5 minutos de entrega, são 5 minutos. 5 minutos que podem mudar a sua vida. 5 minutos de joelho no chão. 5 minutos. Cada vez que algo quiser te parar, que venha alguma coisa e que queira impedir você de continuar, que venha uma provação, pense e declare com a palavra, declare com a boca: mais 500 metros. Só falta 500 metros para mergulhar na palavra de Deus, para mergulhar na presença de Deus. São 500 metros. E nessa noite, o que Deus nos chama é para a gente mergulhar nessa presença. É para a gente entrar nesse nível onde a gente perde o controle dos nossos pés. Onde a gente depende totalmente do rio que sai do trono da palavra de Deus. É quando a gente quer que esse rio comece a fluir na nossa vida, é onde a gente permite estar entregue à palavra e ao desejo de Deus para a nossa vida. Permita que o rio passe e que ele inunde os seus sonhos. E que ele traga de volta o sonho que você deixou de sonhar. Eu sei que tem pessoas aqui que deixaram de sonhar, que deixaram de acreditar no sonho do coração e que o sonho deixou de existir. Mas a palavra de Deus diz que onde o rio fluir, tudo viverá. Então permita que hoje flua um rio nos seus sonhos. Permita que hoje o rio ele possa trazer vida de volta para sua família, para o seu casamento. Permita que o rio passe hoje dentro da sua casa e traga vida. Talvez a sua casa esteja sem vida, talvez o seu casamento esteja sem vida, talvez as suas finanças estejam sem vida, talvez o seu trabalho esteja sem vida, mas vai passar um rio que vai fluir, vai trazer vida. Caminhe
E mergulhe nesse rio que faz com que tudo tenha vida. Que a sua paz volte. Porque talvez o que morreu não foi nada exterior, mas foi a alegria da sua alma. Talvez o que morreu foi a sua paz, foi a sua vontade de viver. Talvez o que morreu foi a sua fé. Talvez o que morreu foi o seu desejo de cantar. Talvez o que morreu foi o seu desejo de servir. Talvez o que morreu foi o seu desejo de amar. Então permita que nessa noite o rio possa jorrar vida em todas as áreas da sua vida. Porque a palavra diz que onde o rio fluir, haverá vida. E a palavra de Deus toda é verdadeira. Caminhe mais 500 metros hoje. E eu não sei qual é a área que está estéril na sua vida. Mas eu digo uma coisa que eu tenho certeza. Permaneça querendo conhecer mais do Senhor. Porque vai chegar um momento que Deus vai olhar para você e vai falar: você vê isso, filho do homem? Você vê isso, filha do homem? Olha tudo que você caminhou, olha tudo que você percorreu. Você não parou na dificuldade, você não parou na provação, você não parou nas ondas que tentaram te fazer voltar pro raso. Você vê isso, filho do homem? Você vê o que eu vou fazer na sua vida? Você tá vendo o que você tá vivendo na sua vida? E hoje, Deus, quando eu estudava essa palavra, Deus falou no meu coração: você vê isso, filha do homem? Você tá vendo o que eu tô fazendo na sua vida? Porque vocês sabem que Deus, ele me tirou de um lugar onde não existia vida, onde não existia alegria verdadeira, onde não existia nenhuma chance de eu estar aqui. Eu não sou a melhor pessoa que fala, eu não sou a pessoa mais inteligente, eu não sou a pessoa que mais conhece a Bíblia, eu não sou a pessoa que estudou muito, eu não sou a pessoa que tinha recursos. Mas hoje Deus olhou para mim e falou: você viu isso, filha do homem? Porque um dia, quando ele me tirou de um lugar e ele me conduziu por um rio, eu busquei mais fundo na presença dele. Porque um dia as águas bateram no meu tornozelo, e um dia as águas bateram no meu joelho, e um dia eu estava na metade do caminho. E quando eu estava na metade do caminho, Deus, ele me chamou para ir mais fundo, e ele mediu mais 500 metros. E hoje, se eu estou aqui com vocês, é porque eu não posso encostar meus pés no chão. Se eu estou aqui hoje trazendo essa palavra para vocês, é porque eu estou totalmente mergulhada no rio que fluiu na minha vida. Então existe um rio que pode fluir na vida de vocês também. Existe um rio que pode passar na casa de vocês e que pode transformar a família de vocês. Porque a minha família, ela foi transformada por um rio que um dia passou na minha casa e que trouxe vida. E que trouxe vida para o meu casamento, e que trouxe vida para os meus filhos, e que trouxe vida para a minha família. Mas esse rio, ele não invadiu quando eu fiquei parada. E eu mergulhei. Então mergulhe hoje você na presença de Jesus. Decida você hoje caminhar um pouco mais. Decida você hoje a buscar mais. A se prostrar mais diante de Deus e perguntar: Deus, o que tu queres que eu faça? O que eu preciso fazer? Me mostra, porque eu quero ir. E Deus vai te dizer: caminhe mais 500 metros. Hoje Deus, ele está nos chamando para águas mais profundas. Existe um lugar mais profundo que eu não conheço, que você não conhece, que a gente pode ir mais fundo na presença dele. Sempre vai existir um nível mais profundo da presença de Deus. Então busque hoje o seu 500 metros, caminhe mais. Saia do raso. Sabe, confia, porque quem tá te chamando não é um amigo, não é um influenciador,
não é um coaching, não é um sócio. Hoje quem está te chamando para um nível mais fundo é o Senhor, é Jesus. E nele você pode confiar. Porque nas mãos dele, quando você estiver totalmente entregue a ele, você jamais vai se afogar. Jamais você vai sofrer. O que eu digo, o sofrer, o crente sofre como todos os outros, mas é porque a alegria que Jesus dá no coração, o mundo não dá. A alegria de ter Jesus na nossa vida, nenhum lugar no mundo garante isso. Você pode ter a melhor casa, a melhor roupa, o melhor carro, mas se você não tiver Jesus no seu coração, você não vai ser plenamente feliz. Então a alegria que a gente tem de crer de que o Espírito Santo ele mora em nós é uma alegria que o mundo não dá. É uma alegria que as festas não dão e que a ressaca não dá. A plena alegria de viver com Jesus é só quem aceita Jesus no coração. É só quem mergulha nessas águas e consegue escutar a palavra de Deus dizendo: você vê isso, filho do homem? Você vê isso que eu estou fazendo na sua vida? Então o chamado de Deus para a nossa vida hoje é: mergulhe totalmente na presença de Deus nessa noite. Mergulhe nesse rio e permita que o Senhor renove a sua mente. Permita tirar os seus pés do chão e de ter o controle de todas as situações e de tomar conta de todas as áreas da sua vida e entregue esse controle nas mãos de Deus e mergulhe na presença dele. Deixe ele transformar os seus olhos, deixe ele transformar suas palavras, o seu modo de agir, os seus gostos, os seus gestos, o que você gosta de ver. Deixe ele transformar seus pensamentos. Deixa ele transformar a maneira como você fala. Mergulhe hoje nessa presença de Jesus e permita que ele te inunde e que ele te molhe e que ele te transforme por inteiro. Porque quando a gente mergulha, a gente não sai o mesmo. Porque quando a gente mergulha, a gente sai transformado. Quando a gente mergulha, é um toque diferente. Então hoje mergulhe na presença de Deus e se permita sentir o que Ele tem para sua vida. Porque eu creio que Ele está falando para muitos hoje: você vê isso, filho do homem? Você vê o que aconteceu na sua vida? Você viu por onde você caminhou e você está vendo onde você está nesse momento? Você vê isso, filho do homem? Olha o que mais tem preparado para você. Por onde você passar, por onde esse rio passar, haverá vida, tudo viverá. Eu quero orar por vocês nessa noite, porque Deus ele colocou muito forte no meu coração de que existem pessoas que hoje saíram de um lugar e estão começando a caminhar com Jesus. Existem pessoas que estavam com uma água no tornozelo e que estão dando passos largos para caminhar em direção a Jesus. Mas existem muitas pessoas que estavam com a água na cintura e que estavam com os olhos totalmente voltados para o mundo. Mas nessa noite, Jesus está chamando cada um de nós, não importa o nível que estejamos, e está dizendo: caminhe mais 500 metros. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse tempo precioso. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, por o Senhor ter me dado tanta clareza, Senhor, nessa palavra de hoje. Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo,
porque a tua promessa, ela se cumpre. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia tu prometeu isso. E quando eu não podia ver, o Senhor já tinha visto esse momento. Muito obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui hoje. Eu te peço, Espírito Santo, continua agindo nesse lugar. Continua abençoando esse lugar, Pai. E que esse lugar seja um lugar onde as pessoas possam conhecer mais de Ti. Onde Tu possa alcançar almas, Senhor, que estavam perdidas, que eram de Satanás, Senhor, mas hoje são Tuas. Eu te peço, Pai, me usa cada vez mais para trazer cada vez mais pessoas para perto de Ti. Senhor, eu te entrego a minha vida, o meu coração, e eu te peço, Pai, que eu nunca deixe de caminhar mais 500 metros, mais 500 metros, para estar cada vez mais perto de Ti. Senhor, eu peço que o Teu fogo jamais se apague dentro do meu coração e do coração de cada pessoa que está aqui nessa live hoje. Senhor, que Tu continue fluindo dentro de nós e através de nós. E que nessa noite, Senhor, Tu traga vida para áreas que estavam desacreditadas, Pai. Senhor, que o Teu rio venha fluir em nossos corações e no coração de cada pessoa que está aqui. Que elas possam ser usadas por Ti para alcançar mais pessoas para o Teu reino. Senhor, que elas possam ver a Tua maravilha, as Tuas maravilhas diante da vida delas. Que elas possam ver, voltar a viver os sonhos, os projetos, as áreas que estavam mortas, Senhor, da vida, que o Teu rio ele venha trazer vida. Em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu coloco diante de Ti, Pai, cada familiar, cada luta, Senhor, que Tu venha nessa noite hoje trazer clareza. Pai, que Tu ouça cada oração de cada coração que está aqui rendido a Ti. Em nome de Jesus eu te agradeço por Tu me usar nessa noite. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que Tu tens feito através dessas lives. Mas eu te peço, Senhor, que não seja só isso. Que seja muito mais, Senhor. Que isso daqui seja só uma mínima coisa do que Tu pode fazer, Pai. Que as pessoas saiam daqui e realmente vivam essa palavra. Que essa palavra, Senhor, entre no coração delas e faça uma transformação eterna, Senhor. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E eu te agradeço por isso, porque essa mensagem, ela é verdadeira, ela é atualizada. Ela é a palavra de ontem, de hoje, de amanhã e para sempre. E muito obrigada por isso. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Então, era essa a minha palavra de hoje, gente. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração há muito tempo e com muito temor. Eu trouxe ela para vocês porque quando eu escutei e estudei essa palavra a primeira vez, foi onde deu muita clareza na minha vida e onde eu busquei a Deus e falei: Deus, eu não quero ficar no raso, eu não quero ser morna, eu não quero ficar no meio do caminho, eu quero o mais profundo que o Senhor tem para mim. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada por estarem aqui, obrigada por se permitirem ouvir a voz de Deus nessa noite. Que Deus abençoe vocês. Um bom final de semana, uma boa noite. Muito obrigada por tudo. Obrigada, amiga Mana, Thalita, a Fran. Que Deus te abençoe. Mana, mamãe, boa noite. Amo vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.
E estejam sempre, sempre, sempre com essa palavra. Nunca mais se esqueçam de cada onda que quiser impedir vocês de caminhar. Declare mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros. Existe milagre em mais 500 metros. Existe cura em mais 500 metros. Existe liberdade em mais 500 metros. Existe transformação em mais 500 metros. Existe mudança. Existe um Deus de milagres, um Deus que cura, que transforma. Existe um Deus que fala no seu coração. E jamais pense que Deus ele não pode te usar. Jamais pense que você não pode falar da palavra de Deus. Jamais pense que a sua vida é difícil demais para Deus transformar. Jamais pense que você é complicada demais para que Deus não te escolha. Porque eu sou um improvável. E se Deus me levantou, Ele vai levantar você também. Não existe problema nenhum que seja grande demais para o Senhor. Todos nós somos filhos e filhas amadas. Você é amada, você é escolhida. Você foi desenhada por Deus, você não é um acidente. Você pode não ter ninguém na sua vida. E a palavra diz que mesmo que uma mãe esqueça de um filho, eu jamais esquecerei você. Se você está aqui hoje é porque Deus, Ele escolheu que você tivesse. Se você está aqui hoje é porque Deus, Ele sabe cada lugar que você passou. E Deus, Ele estava com você lá atrás. E Ele está hoje e Ele vai estar para sempre. Então só caminhe mais 500 metros, porque existe um lugar de descanso para sua alma nos braços de Deus. É isso. Boa noite para vocês, que Deus abençoe. Até semana que vem.